Oi, gente, vamos que vamos, bora que agora a gente vai falar de medida de proteção. Como o nome diz, a medida é para proteger e ela é aplicável às crianças e também aos adolescentes. Vamos lá para o nosso estatuto? Ó, pessoal, não quero ver ninguém chamando o estatuto de ECA, não, viu? O estatuto é uma norma muito bonita para a gente chamar assim, simplesmente. Vamos que vamos. Olha lá que coisa linda. Pessoal, quando é que a gente aplica uma medida de proteção? Quando a criança ou adolescente eles estiverem numa situação de risco. A situação de risco pode ser criada por uma omissão do Estado e da sociedade, por uma omissão, falta ou abuso dos pais dessa criança ou desse adolescente, ou em razão da sua própria conduta, como aí o exemplo, olha, a criança ou adolescente que se coloca em risco consumindo bebida, consumindo substâncias aí que causam dependência, como cola de sapateiro, né? Então, ó, não omissão pelo Estado, não omissão pelos pais, tudo ela pode se verificar numa situação de risco. Então, o artigo 98 do Estatuto nos diz o que é uma situação de risco. Verificada essa situação, nós aplicamos tanto à criança quanto ao adolescente uma medida protetiva, de proteção, tudo bem? As medidas que veremos a seguir, que estão no artigo 101 do Estatuto, podem ser aplicadas individualmente, isoladamente, ou cumulativamente, junto, mais de uma ao mesmo tempo. Às vezes ele está precisando de matrícula na escola e de um acompanhamento médico. E podem ser substituídas a qualquer tempo, de acordo com a necessidade dessa criança e do adolescente. E na aplicação dessas medidas, o artigo 100 orienta. A gente prefere aquelas que fortalecem os seus vínculos familiares. Família natural, em primeiro lugar. Fortalecendo vínculos familiares e comunitários. Então, para aplicar essas medidas, olha aí alguns princípios. Esses princípios estão no artigo 100, além dos que eu já falei, desse de fortalecimento, são outros princípios aí. Primeiro, de considerarmos crianças e adolescentes sujeitos de direito. Eles não são objeto, não estão a serviço de ninguém. Eles têm vontade, direito de serem ouvidos, né? E eles são titulares de direito. Não dá para ficar jogando para lá nem para cá, tudo bem? Também são sujeitos que são alvo de proteção integral, ou seja, desde o nascimento, às vezes até da concepção, e prioritária, em prioridade, junto com os idosos, né? E aí é essa proteção que norteia toda a interpretação e a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. Outros princípios também é a responsabilidade primária, em primeiro lugar, do poder público e solidária, quer dizer, em primeiro lugar e junto com a dos pais, junto com a comunidade, né, a nossa corresponsabilidade no cuidado e proteção dessas crianças e adolescentes, né, a prioridade é do Estado. E essa responsabilidade primária e solidária são das 3 esferas, federal, estadual e municipal. Tudo bem? Ainda, outro princípio que rege, o do superior interesse da criança e adolescente. Não é o que é melhor para a mãe ou pai, mas sim o da criança e do adolescente em primeiro lugar. Também um outro princípio dessa doutrina da proteção integral. Privacidade, gente. Criança e adolescente tem sim direito à privacidade de ser respeitado na sua intimidade, a sua imagem, né? E a sua vida privada. A gente não admite que ninguém fique tirando foto da gente e postando. Por que que vai admitir de uma criança ou de um adolescente? Por um acaso o direito deles é menor do que o nosso? Eles têm menos direito? A gente tem um direitão e eles têm um direitinho? Não existe isso. E eles têm esse direito à privacidade. Tudo bem? A intervenção precoce, quer dizer, o Estado vai atuar tão logo seja conhecida a situação de perigo, quanto antes, né? O vulgo não deixa a grama crescer, vamos intervir o quanto antes. E essa intervenção é o mínimo possível, o indispensável para a gente garantir os direitos e deveres desses indivíduos, tá certo? Então, a intervenção mínima, no mais, deixa ele conviver com a família e com a comunidade dele, vamos assegurar os direitos e deixa a família prosseguir,
tudo bem? Essas medidas de intervenção também têm que ser proporcionais, nem de mais, nem de menos. Olha a balança aí, indicando a proporcionalidade, e adequadas, quer dizer, atual, que é preciso para aquele momento, para resolver aquela situação. Tranquilo? E também chama essas medidas de proteção a responsabilidade parental, ou seja, dos pais, que eles assumam o seu papel de pais, os seus deveres para com a criança e o adolescente. A prevalência da família, para que a criança mantenha ou reintegre esses laços com a sua família natural ou extensa, aqueles parentes próximos, né? Acima da sua colocação na família substituta, acima de tudo, manter o vínculo com essa família natural ou extensa deles. Obrigatoriedade de informação. A criança e adolescente tem direito de saber o que está acontecendo com ele, o que está se passando. Claro, essa informação tem que ser passada da forma mais adequada possível, que ele possa compreender, de acordo com a capacidade dele, o estágio de desenvolvimento. Tudo bem? Mas eles têm direito a essa informação. Oitiva deles, é obrigatório que eles sejam ouvidos e a sua opinião considerada, não é um ouvir pro forma, tudo bem? Eles têm direito de participar da definição dessa proteção que a gente dá a eles, tudo bem? Como olha uma curiosidade, como pode ser promovida essa oitiva da criança e do adolescente? Uma lei de 2017, ela estabeleceu 2 formas de ouvir a criança e adolescente, o que ela chama de escuta especializada. A escuta especializada, ela é feita perante a rede de proteção, os psicólogos, assistentes sociais, eles fazem essa escuta especializada. E o depoimento especial é o nome que a gente usa para a oitiva da criança e adolescente perante o juiz ou na autoridade policial, lá na DPCA, Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, não é? Então, ali é o depoimento especial, feito em juiz ou na polícia, e escuta especializada feita pela rede de proteção dela. Então, são formas de oitiva, de colher a opinião dela, de participar e de ser considerada. Tudo bem? Então, olha a diferença aí na charge do TJDF entre a escuta especializada, que é essa entrevista, proteção e cuidado, né? E a oitiva, que tem um caráter investigativo, que é feita na polícia e no judiciário. Tudo bem? Então, tá certo. Esses são os princípios que regem as medidas de proteção, as medidas que a gente vai aplicar. Então, olha só. A primeira medida, diz aí o artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, quer dizer, aquela situação de risco, que a criança ou adolescente se coloca pela sua conduta ou omissão do Estado ou omissão dos pais. E aí, a primeira medida que a gente verifica é o encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então, às vezes, a criança está em situação de rua, fugiu de casa. Olha esse caso que aconteceu aqui no DF. Foi encontrado aqui a 150 quilômetros do local onde ele mora, né? Então, a gente vai devolver para os pais, mas não sem antes saber o que é que está acontecendo, por que que essa criança está fora de casa, né? Então, isso tem que ser cuidado. Outra medida de proteção, orientação, apoio e acompanhamento temporários, né? Principalmente, assim, às vezes as crianças que sofrem alienação parental, elas precisam de ajudas, né? Porque elas estão sendo vítimas de uma violência. A alienação parental é considerada uma violência contra a criança e adolescente. A matrícula e a frequência obrigatória em estabelecimento oficial do ensino fundamental. Se não está matriculado na escola, ele é matriculado. Se está matriculado e não está indo, vamos monitorar a frequência, né? Essa é uma medida de proteção. A inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, como Bolsa Família, né? Então, às vezes, a criança e a família como um todo precisam desse apoio. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Às vezes é um problema mental ou de dependência, né? Então, a gente precisa ver. Às vezes é preciso encaminhar para um serviço especializado, né, de tratamento ao alcoolismo ou toxicômanos, como o NA, o AA.
O acolhimento institucional, que é o antigo abrigo, a medida de abrigamento, agora é uma medida breve, dura no máximo 1 ano e meio, 18 meses, a gente tem que tentar incluir essa criança numa família, ela não nasceu para viver e ser criada, né, num abrigo até os 18 anos, depois sair de lá sem tanto apoio, ou a inclusão em programa de acolhimento familiar, que é uma novidade, as famílias acolhedoras que se dispõem a acolher temporariamente aquela criança ou adolescente, não é adoção, não tem o vínculo, ela fica como guardiã, cuidando da criança ou adolescente por um tempo, tá certo? Então, olha aí, essa charge, ela mostra a diferença do acolhimento institucional, que é um antigo abrigo, né, popularmente conhecido, e agora ela vai para uma família, para o acolhimento familiar, ela vai para a residência da família cadastrada, enquanto a situação dela é definida pela justiça. E essa família não é com a intenção de adotar nem nada, mas apenas de acolher temporariamente aquela criança para que ela possa continuar convivendo no seio de uma família do que ser institucionalizada. Quem é que aplica essas medidas de proteção? Olha só, algumas delas, a maioria, são aplicadas pelo Conselho Tutelar, mas essa de colocar em acolhimento familiar, em família substituta, como guarda, tutela e adoção, o Conselho Tutelar não pode aplicar, tudo bem? Essas é só o juiz da infância e adolescência. Afinal de contas, crianças e adolescentes, lembre, são sujeitos de direito, eles não são objetos, onde a gente coloca, tira daqui aonde quer, tá certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha a dizer. Eu vou encerrando por aqui, mesmo porque o doguinho está inquieto a essa hora, eu vou acalmar o doguinho para a gente continuar conversando aqui. E eu deixo para você essa frase de reflexão, ó. Chame a criança que mora em você para brincar com as crianças que você ama, né? Vamos liberar a criança que existe dentro da gente, porque isso é bom demais, ser criança. Tá certo, um beijo grande e até a próxima aula, que é medida socioeducativa. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.